eu vendi 5 fundos, que foi o XPR11. XPPR11. Pô, lê direito, pô. Tá aqui a Bruna novamente, até que enfim eu consegui trazer lá da casa dela. Bom, o assunto do vídeo hoje é a carteira da Bruna. E eu vou logo te adiantar, hein? Ela vendeu 5 fundos imobiliários. Bom, agora, tem uma coisa. Eu tenho certeza de que tem um fundo imobiliário que você acha que ela vendeu aí, mas não é esse não. Bom, fica no vídeo até o final, nós vamos trazer uma atualização da carteira da Bruna, vamos conversar sobre os próximos passos dela. Tem muita coisa, ok? Né, Bruna? Tem muita coisa pra contar? Muita coisa, por isso que eu demorei. É isso aí, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um aviso importante aqui. Esse vídeo da Bruna, assim como todos os vídeos que a gente publica aqui da Bruna, dessa série dela de investidora jovem, não é uma recomendação de compra de ativos. A gente está compartilhando aqui as escolhas dela, a decisão dela baseada muito no teu projeto pessoal, né? Então, não entenda esse vídeo como uma recomendação de compra ou de venda de ativos, ok? Vamos prosseguir então. Então é isso, eu fui lá na casa da Bruna, de verdade, eu vou mostrar pra você aqui que eu estive lá na casa dela. Fui lá e falei assim, minha filha, poxa, o pessoal tá reclamando lá que você não aparece no canal mais, tá sentindo falta sua, quer saber como é que tá a tua carteira de investimento, o que você anda fazendo. Bruna, me ajuda a explicar isso aí, que o pessoal tá pegando no meu pé, eu quero que você diga por que a gente tá tanto tempo assim. Não tem muito tempo não, o último vídeo foi em setembro, final de setembro, 30 de setembro. Depois então eu casei. Então tem outubro e novembro. Não tem tanto tempo assim não, mas o pessoal tá cobrando, eu deu essa satisfação a vocês. Mas explica aí pra eles aí por que demorou tanto assim. Gente, olha, depois que eu voltei da lua de mel, eu tive que organizar meu apartamento, porque só casar já dá muito trabalho. Então tinha um monte de coisa pra arrumar lá, a gente passou semanas arrumando tudo lá e até fazendo a nossa mudança, que a gente só fez depois que voltou da viagem. Então por isso que eu fiquei sumida. E também por conta do assunto que vai ser o vídeo hoje. Eu queria ter tempo pra analisar essa nova fase, como a minha carteira ficaria agora e dar uma boa vista dos meus ativos da carteira atualmente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a Bruna é casada, tem uma outra pessoa que participa dos planos, sonhos, projetos futuros com ela, que é o marido dela. Então, ela decidiu, e ela vai falar para você daqui a pouquinho sobre algumas novidades, de que eles precisam amadurecer o assunto sobre investimentos em casal para que eles definam com clareza qual a trajetória que eles vão caminhar daqui para frente. Não, pelo que eu andei olhando, não é uma mudança muito drástica. Sim. Eles parecem sim ter algum apetite a risco ainda, mas o Diego, o marido dela, é um pouquinho mais conservador. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Uma coisa também que deve ter também um pouquinho atrapalhado, deve ter não, com certeza, né? É a distância, né? Antigamente a Bruna mudava de quarto, de cômodo, já estava no escritório que eu gravo aqui. Agora ela tem que atravessar alguns bairros para chegar até aqui e gravar. Então, eu acho que a justificativa, a desculpa pela demora aí, eu acho que nesse momento eu já consegui, né? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você não é inscrito do canal, não deixe de fazer isso agora, é ou não é? Sim, com certeza. Se inscreva, curta esse vídeo e marque o sininho se você quiser continuar acompanhando essa trajetória da Bruna, uma jovem investidora casada agora. Nova fase. Que está construindo a aposentadoria dela com o marido. É uma coisa que a gente vai continuar falando aqui. Não deixe de se inscrever, marca o sininho que você não vai perder mais nenhum vídeo. Bom, Bruno, o principal motivo para a gente estar gravando esse vídeo aqui com novidades aqui é de que você verificou que no teu orçamento de casamento sobrou uma quantia. A Bruna e o marido dela, antes noivo dela, há algum tempo já guardavam dinheiro para o casamento. O marido dela, que era noivo dela, já até um tempo maior do que você, né? Mais tempo. E eles acumularam um valor, identificaram ali o que seria necessário para o casamento e adotaram aquilo ali como budget, como teto de gasto. A Bruna tem teto de gasto, tá vendo? O que aconteceu é de que ela percebeu que teve uma sobrinha daquele gasto que foi previsto, sobrou um bocado. Graças a um orçamento bem feito de uma noiva, sobrou um dinheirinho, que é uma coisa que normalmente é muito difícil, né? Sim. Normalmente a gente passa do orçamento. E dessa vez, claro, devido a um monte de coisa que eu fiz em casa, que você já até relatou aqui no canal, a gente conseguiu fazer sobrar um dinheirinho do casamento, que era um dinheiro pra isso mesmo. Então a Bruna tinha um projeto de casamento. Então você, por exemplo, pode ter um projeto de pintar a casa. Aí você vai estipular lá no teu orçamento anual de que a verba necessária para pintar a casa no final do ano, no Natal, ou enfeitar a casa com efeitos luminosos do Natal, vai ser de R$ 1.500. Vamos supor, você planejou lá no meio do ano de que precisaria de R$ 1.500 para enfeitar a tua casa com enfeites de Natal e pintar a casa toda. Esse é o dinheiro que você planejou e reservou. No dia, tu tava com aquele dinheiro lá para poder fazer isso.
Só que aí você comprou os enfeites de Natal, pintou a casa e sobrou R$320. Então, esse pode ser um ótimo dinheiro que você já tinha dado como perdido, mas para você investir. Então, a Bruna fez isso e muitas pessoas fazem isso também. Eu fiz isso várias vezes. Quando minha esposa fala assim, Bruna, eu quero fazer essa reforma aqui na casa, quero comprar uma piscina. Então, eu planejei, por exemplo, para a piscina vai precisar de tanto, para a reforma da casa vai precisar de tanto. E eu fui planejando essa verba. Só que quando eu percebo que eu consigo ali, de alguma forma, economizar nesses gastos aí, sobra do orçamento, do dinheiro que praticamente estaria perdido, aí eu pego aquela diferença e invisto. A Bruna fez exatamente a mesma coisa, planejou um determinado valor para o casamento, festa, tudo, sobrou algum dinheiro. Graças a Deus. E aí ela vai investir esse dinheiro. Faz muito bem, é um dinheiro que estava como perdido, né? Então diz aí para todo mundo, que até eu tô curioso para saber quanto que você conseguiu fazer sobrar desse orçamento do casamento. Pode ser significativo para os aportes aí. Conta aí pro pessoal quanto você conseguiu, foi a mágica que tu conseguiu fazer aí para poder conseguir poupar e quanto que tu poupou, que como eu falei, de verdade eu tô até curioso para saber. Diz aí. Então, considerando meus aportes mensais, é um valor significativo. Nunca tinha investido assim uma vez esse valor todo. Uhum. E para não fazer muito suspense, eu contei cada moedinha da minha conta, que sobrou 3.423. 3.423? Sim. Pô, um bom dinheiro, considerando até o patrimônio dela já é um aumento significativo. Sim, mas lembrando, esse dinheiro é o dinheiro do casamento. Eu ainda tenho a minha reserva de emergência, justamente porque agora eu moro de aluguel, tô pagando minhas contas, então eu preciso ter essa reserva, né? O marido dela é bastante conservador, bem controladinho, muito controlado, é muito jovem, mas mostra-se assim, bastante maduro e responsável em relação ao dinheiro. Sempre foi bastante controlado. Então, como eu falei, ele tem um perfil um pouquinho diferente do dela, né? Vocês conseguiram poupar 3.423? Sim, do dinheiro do casamento, com esforço, né? Fazendo coisas em casa, detalhes de decoração, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Maravilha, parabéns. Parabéns, é uma boa quantia. Imagina o quanto que vai virar esse dinheiro daqui a 10, 15 anos. Esse foi o meu incentivador. Muito bom, parabéns. Bom, o fato é que a Bruna resolveu investir todo esse dinheiro, então você vai investir pesado, quer dizer, na verdade você já investiu, né, entre outubro e novembro, aí você foi distribuindo esse dinheiro, né? A gente vai mostrar daqui a pouco. Ela não estava gravando o vídeo aqui, mas não deixou de investir como investidora disciplinada. Como eu falei, ela tem conversado bastante com o marido dela agora para poder alinhar os objetivos financeiros e perfil de risco, porque investimentos são, na verdade, divididos em dois grupos principais, objetivo financeiro e perfil de risco. De repente você tem um objetivo financeiro bastante ambicioso de enriquecer muito rapidamente, investindo 100% em renda variável, mas pode ser que você tenha um perfil muito conservador, então isso não se encaixa muito bem. Talvez uma jornada um pouquinho mais lenta, mas mais suave, mais tranquila, seja mais adequado para que você consiga passar por toda essa jornada de 10, 15, 20 anos com tranquilidade. Sim. Então é realmente um momento importante, uma vez que ela decidiu agora continuar essa jornada de aposentadoria em casal, alinhar bem ali os perfis e objetivos. Os objetivos são os mesmos, né? Sim. Mas o perfil é um pouquinho diferente. Então, é claro que como eles estão investindo por longo prazo, continua sendo um projeto de aposentadoria, permite investimentos em renda variável. Mas a gente vai ver como é que vai ser conduzido isso daqui para frente e vai compartilhar tudo com vocês. Como eu falei, a Bruna pode até compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui. O Diego, marido dela, antes noivo dela, no processo de acumulação de patrimônio para o casamento, ele sempre pensou em investimentos de renda fixa. Se não me engano, foi até CDB, não é isso? Sim, porque no início, quando ele começou a trabalhar na época no estágio, ele já começou a guardar dinheiro para esse objetivo do casamento. E na época a gente não tinha uma data certa, porque a gente estava esperando acontecer as coisas profissionalmente, tanto para mim quanto para ele. Então ele sempre colocou em CDB fixo, né? Daqui a alguns anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. E aí o tempo foi passando, porque a gente viu que demoraria mais tempo pra gente fazer esse casamento, pra gente juntar o montante que a gente queria pra fazer essa festa, fazer a viagem de uma forma tranquila. Então, durante todo esse tempo, sempre foi renda fixa. Então, CDB, renda fixa, pós-fixado, atrelado a um prazo ali para poder ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Sim. Então, pelo que o Diego compartilhou comigo, ele comprou alguns CDBs, por exemplo, com prazo de 3 anos, para poder ter uma rentabilidade do tipo 115%, 120% do CDI, quer dizer, uma rentabilidade um pouquinho maior, com prazo um pouquinho mais esticado.
muito característico do perfil dele. Eu andei conversando com ele sobre investimentos também. É claro, meu genro, eu quero que ele seja rico também. Mas fica claro de que ele tem um perfil um pouquinho mais conservador. E por isso que eles estão conversando bastante, então vai ser um tempo de maturação, um tempo de conversa, entendimento, para poder saber exatamente qual o caminho que vão seguir. Com investimentos, com certeza. Tanto a Bruna quanto eles estão certos disso, de que investimento é o caminho para ter liberdade financeira, independência financeira. E qual o formato? Bom, existem vários formatos disponíveis e cada investidor deve encontrar o seu. No caso deles dois, cada casal deve encontrar o seu caminho mais adequado. E a novidade é que nesse período aqui, que a Bruna não estava aqui em casa, mas estava vendo os vídeos do canal lá na casa dela, junto com o marido dela, já resolveu fazer algumas modificações. Eu vi que você já vendeu alguns fundos imobiliários, Sim. comprou um pouquinho mais de ações. Me diga aí por que você foi motivada, ou por que você sentiu motivação em fazer essas alterações. Explica um pouquinho por quê, para compartilhar com o pessoal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a carteira dela, como é que tá agora. Mas compartilha aí qual foi a tua decisão em relação a essas movimentações, por enquanto. Você já falou que, vou adiantar aqui, de que ela pretende continuar fazendo algumas modificações na carteira dela nos próximos meses, mas você já fez algumas já. Mostra aí quais são, quer dizer, fala um pouquinho sobre a tua tomada de decisão. Então, a gente parou, né, pra olhar a carteira, pra olhar os ativos, porque agora vai ser uma carteira do casal. Até então, já era uma carteira que eu tinha intenção de levar, né, pro casamento, mas ainda era individual, eu fazia com o meu salário, então era um aporte meu que eu decidia, junto com meu pai aqui, com as orientações dele, totalmente por mim. Então, quando a gente parou pra se sentar e pra conversar sobre isso, eu decidi vender alguns fundos imobiliários. Vendeu. Que a gente vai ver quais exatamente eu vendi. Foi ideia do Diego? Ele gosta muito dessa questão de ganhar os dividendos. Então, De ações? eu também comprei alguns fundos. Aham. Então, eu comprei umas ações que pagam dividendos e alguns fundos também. Aham. Mas porque a gente talvez comece a direcionar nossa carteira para isso, começar a ganhar um pouco de dividendos. Faz muito sentido esse raciocínio, muito legal esse negócio de compartilhar as ideias e tomar decisões juntos. Eu vi também que você comprou um pouco mais de VBB11 para poder manter Sim. essa proporção de carteira dolarizada, né? Sim, exatamente. Eu tô tentando criar essa diversificação que é muito falada aqui no canal. Aham. Então eu tô organizando a minha carteira para acontecer isso. Agora, ainda mais com os aportes que podem vir a aumentar. Sim, tu gosta da ideia, então continua gostando da ideia de ter uma parte da carteira dolarizada. O Diego Sim. concordou com isso, já chegou a compartilhar com ele alguma coisa sobre isso? Sim, é de comum acordo. Legal. Bom, então você vendeu alguns fundos imobiliários, comprou outros, comprou um pouco mais de ações também, comprou o ETF IVVB11. Então a gente vai mostrar para vocês agora qual foi a movimentação da carteira dela nesse período, entre outubro e novembro. E um pouquinho de dezembro também. A carteira da Bruna de ações teve uma boa valorização, por isso que Sim. ela está meio animada em comprar mais ações, acima de 15%. Fundos imobiliários não teve valorização, pelo contrário, ficou um pouquinho negativo ali. Os Sim. ETFs também subiram. Essa questão dos fundos imobiliários, isso que te motivou ali a vender alguns fundos imobiliários? Sim, apesar de ser curto prazo, né, para essa análise, eu vi que eles não tiveram um desempenho assim tão bom quanto as ações, então eu pensei que podia ser uma hora para eu reavaliar e talvez escolher um fundo, outros fundos que me dessem talvez um desempenho melhor no próximo ano. A gente tá começando um novo ano, então eu queria dar uma revisada na carteira. Tá certo. E no total, a tua carteira teve até uma valorização Sim. bem sim. O espaço de tempo é muito pequeno. Então, uma carteira em um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, dependendo da economia e de como está acontecendo a bolsa de valores no mundo, você pode passar por 1 ano, 2 anos com carteira negativa. Dela ainda tem valorização. É, graças a Deus. Mas pode acontecer sim, investidor iniciante. Por isso que a gente fala que investimento em renda variável é um investimento para longo prazo. A partir de horizonte de tempo de investimento de 5 anos é que você deve procurar a bolsa de valores. Então, é muito comum uma carteira de qualquer investidor iniciante no primeiro ano, por exemplo, não ter retorno. Então, é muito comum ter um resultado mediano, um resultado até ruim no primeiro ano. E ela está comemorando aqui de que teve um bom resultado. Então, tá bom. Tava nem esperando. Na média, tá bom. Ainda tem muita coisa pela frente, com certeza. Ela vê a rentabilidade dela explodir muito ainda. Então, Bruna, conta aqui pro pessoal quais são esses fundos imobiliários que você decidiu vender e comprar outros. Conta aí. Então, pessoal, eu vendi 5 fundos imobiliários. Eu vou usar meu celular aqui de cola, porque eu não lembro o nome certinho desses fundos de jeito nenhum, para eu não passar a informação errada. Eu vendi o XPPR11, o VINO11, o URPR11, o SARI11 e o BLMG11. Bom, acabei de ver aqui no teu celular que você mostrou e também pelo que você falou de que você não decidiu pela venda do HCTR11.
Você vendeu 5 fundos imobiliários, mas não vendeu o HCTR11, um fundo imobiliário que ele gera aí um tumulto na internet. Aí, muitos inscritos aqui do canal perguntando sobre ele, é hora de vender, é hora de comprar. Você decidiu por não vender. Por quê? Explica isso. Tenta, de alguma forma, explicar para o pessoal por que você vendeu 5 e não vendeu o HCTR11 que está com um probleminha lá no Gramados Parques. Conta aí. Sim. Então, eu vi essa movimentação, muita gente falando sobre esse fundo. E eu dei uma pesquisada e, assim, pela minha visão, eu tenho expectativa de que isso vai se resolver. Essa questão da inadimplência. Então, como eu também não tenho muita exposição nesse fundo, eu não tenho um valor muito grande nesse fundo, eu achei que vale eu manter ele lá. Não vou comprar mais, mas não vou vender também não. É uma boa análise. É uma boa análise. Não tem muita exposição e existe uma expectativa aí de que esse fundo imobiliário aí consiga resolver essa questão dessa pendência financeira. Pode ser uma aposta interessante, sim. É um fundo imobiliário de alto valor patrimonial, patrimônio muito grande, então certamente tem um bom gestor por trás ali. Concordo com a tua análise. Vale o risco. Sim, sim. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. A Bruna está compartilhando aqui a experiência dela. Se você deve vender ou comprar HCTR11, é uma decisão tua, ok? Sim. Bom, depois dessas vendas, dessas movimentações, ela também comprou ações, um pouquinho mais daquilo que ela já tinha. Ela comprou também mais fundos imobiliários para não ficar com tão poucos fundos imobiliários. Essa compra de fundos imobiliários deve acontecer com mais frequência também nos próximos meses, né, para você manter um número maior de fundos imobiliários. Ela já compartilhou comigo aqui que pretende ter 12 a 15 fundos imobiliários, então ela vai começar a comprar agora aos pouquinhos. Você comprou 2 fundos imobiliários, você me falou, vendo o vídeo que eu publiquei no mês passado. Sim. Né? Qual fundo imobiliário você comprou? Então, eu escolhi 2 fundos, que é o KNCR11 e o MCCI11. Esse aí você conseguiu gravar, não é só 2, né? É, eu fiquei parecido. O total dela aplicado hoje é R$ 8.556 aproximadamente. E com esse aporte, pelo que eu tô vendo aí, já tá com a gente chegando em R$ 10.000. Pois é, e eu tô chocada. Totalmente chocada, porque é emocionante chegar em 10 mil. Espero logo chegar nos meus 100 mil, mas os é muito primeiros emocionante. R$ 10.000, imagina. E depois que você faz R$ 10.000, logo, pelo menos mais rápido, chega aos 20. Sim. Já tem R$ 10.000 trabalhando para você, esses R$ 10.000 vai conferir ali, ó, rendimento, dividendos. Então, quer dizer, independente do aporte dela, vai ter mais dinheiro já trabalhando para ela para poder incrementar esse valor total até chegar nos 20. Com certeza, chegar nos 10 mil é mais difícil do que sair de 10 mil para 20. Sim. Isso vai só facilitando à medida que o tempo passa. Tanto que, para você chegar em R$ 100 mil, leva tempo pra caramba. R$ 100 mil, é claro, é um grande patrimônio. Mas sair de 100 para 200 é bem mais fácil. Não é fácil, mas é bem mais fácil. Então é isso aí. Agora a gente vai mostrar a movimentação da carteira da Bruna nesses últimos meses aí, que ela não compartilhou aqui no canal. Todas as compras e vendas e também uma fotografia da carteira dela como está hoje. Pode sofrer alteração nos próximos meses, vai depender do que ela conversar com o marido dela sobre qual o caminho que eles vão seguir daqui para frente. Vai ter a mesma composição? Vai ajustar em alguma coisa de renda fixa? Não sei. É o que ela vai conversar com ele aí e vai compartilhar tudo com vocês. Muito provavelmente vocês devem até fazer aportes mensais um pouquinho maiores agora que estão investindo juntos, né? Um casal tem essa possibilidade. Conta aí, aproveita o espaço para poder o pessoal matar a saudade de você, compartilhar um pouquinho sobre qual foi a tua experiência de casado, muito recente, recém-casado, como é que está acontecendo, como é que você deve planejar os próximos aportes. Compartilha aí que o pessoal quer saber um pouco mais da tua jornada. Pessoal, agora eu moro na minha casa, eu que pago minhas contas junto com meu marido, então muita coisa mudou. Então a gente tá se organizando, porque a gente tem uma noção do quanto vai gastar, mas sempre é uma surpresa. A conta de luz vem mais alta do que o planejado, tô passando por isso esse mês, nesse calor. O mercado toda vez é um susto, então a gente tá se organizando para saber quanto que a gente vai conseguir aportar todo mês junto. Obviamente, isso vai facilitar o meu aporte aumentar, né? Porque são 2 rendas. Mas a gente vai se organizar certinho no nosso orçamento, porque a gente ainda tem poucos meses, né, com essas contas para pagar. Então a gente tem que saber alguns gastos vocês vão descobrir ainda que existe, né? Então... Isso é uma prática bem interessante, porque algumas pessoas fazem um planejamento anual assim, pensando assim, eu gasto de 1.500 de mercado, gasto 800 de aluguel, um exemplo, né? Gasto 200 de telefone. Sim. E é isso que ele planejou, que a pessoa planejou, mas é importante verificar se esse planejamento se confirmou. Se no final do mês você ver, não gastei 1.500 no mercado não, gastei 1.800. E o telefone não veio 200, veio 230. Sim. O gasto com energia, que eu pensei que ia gastar R$150, veio 400. Aí, bom, é preciso verificar se o seu planejamento, que vai permitir você fazer aportes, né? Tá tudo planejado. Tem que verificar se o planejado foi realmente verificado. Então você confirmou que aquilo foi
foi realmente o que você gastou com cada coisa. Então você está nessa fase ainda. Até se organizar também, porque, Sim. por exemplo, a gente agora que tá tendo essa noção de orçamento, né, de gasto mensal, pode até ver o que pode cortar, o que pode diminuir. Sim. Minha conta de luz esse mês, então eu tenho que diminuir, não tem jeito, não tem opção. Então a gente tá se organizando, ver quanto que precisa para essas despesas, né, básicas. Necessárias também, necessárias, né? E ver o quanto que vai sobrar pra gente investir. E quais são os projetos futuramente, além de alinhamento de perfil, que pode ter uma certa divergência entre a gente. Sim. E é importante, né? Bom, aqui no Rio de Janeiro, gasto com energia no verão acaba sendo um pouco acima do esperado e desejado, porque no Rio de Janeiro é muito quente, então não tem jeito. E esse tipo de surpresa acontece em várias coisas e você deve até esperar essa surpresa. O que você deve fazer eventualmente é alinhar o seu projeto e as suas expectativas, porque se você criou um planejamento, fala assim, eu vou poupar R$500 todo mês, vou poupar R$200 todo mês, pensando que ia gastar 150 de energia, mas gastou 250, como é que você vai fazer agora? Entendeu? Gera até, às vezes, uma decepção, né? Sim. Um desânimo. Sim. Porque, poxa, você planejou e não conseguiu. Exato. A alternativa vai ser você olhar para os gastos, como ela falou, e verificar, bom, se a conta de luz veio mais alta do que eu imaginava, onde é que eu posso cortar? Porque minha ideia é me aposentar daqui a alguns anos. É poupando tanto. Então, às vezes é necessário fazer um ajuste. Você pode fazer esse ajuste no seu planejamento, no seu orçamento, pelo menos uma vez por ano, para poder alinhar direitinho, as expectativas se cumprirem e você se aposentar exatamente na data que você gostaria, que você planejou. Isso que é o ideal. Fazendo ajustes todo ano pode ser realmente a alternativa, a solução, né? Então é isso aí, pessoal. A gente acabou de compartilhar aqui a carteira da Bruna. Estou muito feliz em ter você aqui em casa hoje. Gravando mais um vídeo. Tava com saudade já. Né? Também. E vocês mantenham-se aí atualizados aí, clicando no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que eu imagino agora que ela que já passou todo esse tumulto aí de volta de lua de mel e tudo mais, e arrumou um apartamento. O apartamento dela tá lindo, tá muito bonito. Eu dei parabéns para ela e pro marido dela. O apartamento dela tá muito aconchegante, muito bonito, muito arrumado. Fiquei muito feliz em ver. Fiquei muito feliz mesmo. Então, agora que tá tudo arrumadinho, ela vai poder vir aqui com mais frequência. Sim. Pelo menos umas 2 vezes por mês aí. É, a gente aí pode um dia a me gente visitar vê, também, mas não dá pra gravar lá, ué. Mas aqui eu vou vir pra gravar, mas você pode me visitar mais, porque eu Tá, e toda vez que eu for lá, eu vou tirar uma foto com ela lá, pra poder mostrar pra vocês as coisas que ela prepara pra gente lá. Quando eu vou lá com a minha esposa lá, ela prepara umas coisas muito gostosas. E eu acho que você devia até fazer um canal de culinária pra compartilhar suas receitas aí. Quem sabe, né? 2 coisas que você deve fazer. Minha sugestão aqui, eu vou compartilhar com todo mundo aqui agora. Você deve fazer um canal de culinária, que você cozinha muito bem. O Diego também gosta bastante de culinária. E de viagem, adoro viajar. De viagem eu gostaria bastante. Eu fiz de investimentos porque eu sempre gostei de investimentos e sou apaixonado pelo esse mundo de investimentos. Sim. Quem sabe você cria um canal aí no futuro porque eu sei que você gosta também. De viajar e de comer e de cozinhar eu gosto. De investimentos. Investimento eu tô passando a gostar. É um caminho. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, marca o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E no próximo mês, atualizações da carteira da Bruna. O que ela e o marido dela decidiram pelos próximos anos em relação a investimentos. Eles querem se aposentar juntos, pra curtir a vida juntos, viajar, comer umas comidas diferentes em outro lugar. Sim. Bom, o que eles vão decidir em relação à carteira de investimentos? Tudo isso você vai saber no próximo vídeo da Bruna. É só se inscrever no canal. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.